Essa franquia começa com 6 pessoas, só 6 pessoas, e isso daqui vira um negócio tão grande que no final acaba vendendo mais de 40 milhões de cópias. Anda, Cutiwed, vem nesse lore grinding aqui que eu vou contar pra vocês a história do Mega Man. Para pensar, o ano é 1987 e você tem ali o mercado de games que é o que, basicamente? Arcade, Nintendinho e a Sega tentando fazer o Mark III, que seria o Master System, acontecer. Então, assim, as pessoas jogavam jogos de qualidade, os jogos pesados, no arcade, no fliperama, e quem queria ter alguma coisa em casa, tava ali jogando os joguinhos de 8 bits que eram legais, mas não eram a mesma experiência do arcade. A experiência da casa não era a mesma experiência do que você ia jogar na rua, porque a diferença de potência nos consoles era gigantesca. Quem domina muito bem tudo isso é a Capcom. Você lembra da Capcom? Você lembra? Você conhece Street Fighter? Street Fighter é Capcom, Resident Evil é da Capcom, mas naquela época era joguinho de arcade mesmo acontecendo. E o que acontecia? Tinha uma galera que queria fazer uma coisinha diferente. Porque no final das contas, esse negocinho de coisinha diferente era porque no console, vamos falar do Nintendo 8 bits, no console era tudo muito assim, experimental, era um portezinho básico. Então, era o começo de tudo. Então, o 8 bits caseiro não era tudo aquilo. Então, você não tinha a melhor equipe no console caseiro. Não suficiente, as equipes não eram grandes. As equipes eram muito pequenas. Então, o cara que fazia, olha só, o cara que fazia a ideia do personagem, inventei esse personagem aqui, era o mesmo cara que ia desenhar ele lá nos pixelzinhos, que era o mesmo cara que ia animar o boneco, e daí, já que ele fez o personagem principal, ele vai fazer os inimigos também, e vai fazer toda a animação, e vai fazer todo o desenho. Então, assim, ele é o character designer. Então, o que ele faz? Todos os personagens. Oi, já que você tá fazendo personagem, dá pra você fazer esse matinho aqui no canto também? Então, era assim que funcionava. Você não tinha equipes gigantescas como você tem hoje. Então, nessa hora, lá na Capcom, surge um carinha novo aí, Keiji Inafune. E ele fala assim, deixa eu fazer um projeto aí. Vamos tentar fazer um joguinho novo aí. E eles começam a fazer esse joguinho novo. 6 pessoas. Não mais que isso. Então o próprio Keiji Inafune, que começa já a fazer o boneco, que seria o Mega Man, ele tem que fazer todo o resto. Ele fez o boneco, ele fez a animação do boneco, ele fez os vilões, ele fez todos os inimigos, ele fez o manual de instruções, ele fez a caixa do jogo. Então é isso. Não suficiente nessa história, eles ainda tinham que inventar o nome. Então eles passaram por um monte de nomes. Eles têm... Tinha algumas opções aqui. Deixa eu até contar aqui, ó. Mighty Kid, Knuckle Kid. Até que alguém ali vira e fala, e se a gente chamar de Rock? Porque daí ele tem a irmãzinha dele, a Roll. E daí fica Rock and Roll, baby. E deu bom, colou, ficou, é tudo um tema musical. E gostaram, e aí saiu o Rockman. Então tá lá, estamos desenhando, pô, o Rockman, que bonitinho, que cor que ele vai ser? Ele vai ser azul. Azul por quê? Porque é uma cor triste, é uma cor fria, melancólica? Não! É porque na paleta disponível no Nintendinho, por acaso, azul era a cor que tinha mais tons. Foi uma decisão artística maravilhosa? Não! Foi puramente técnica, então ficou o boneco sendo azul. Dava pra fazer mais sombras, tananã. Mas até aí tá tudo bem. Porque na verdade o que importava naquele jogo não era o boneco. O boneco não era tanto diferencial. A grande diferença de Rockman, ou Mega Man como a gente acaba conhecendo aqui, é que era um dos primeiros experimentos em que o jogador tem a oportunidade de escolher o caminho. Então ele não era um jogo extremamente linear como o Super Mario. Você escolhia qual vilão você ia derrotar primeiro, o que era algo muito interessante, principalmente naquela época, porque tudo era novo. Então eles inventaram esse conceito de você escolher esse caminho. Mas ainda mais para ajudar, o mais legal de tudo isso é que, ao final da fase, como você bem conhece Rockman,
Ao final da fase, quando você derrotava o vilão, você pegava o poder dele. E esse poder dele ia funcionar muito bem num outro vilão muito específico. Então isso gerava uma dinâmica de Jokenpô, tesoura, pedra, papel. Então cada vilão, a arma dele era forte contra outro vilão e ele era fraco perante a arma de um outro cara. Então isso dava uma rejogabilidade muito interessante para o jogo. Porque o que acontece? Você ali jogando sozinho não sabia o que era bom contra o quê. Você tinha que testar. Então, nesse tenta de novo várias vezes, você acabava jogando de novo e de novo e de novo, até pegar o Jokenpô certinho de quem derrota quem. Aí já sabe no que deu. O jogo foi um baita de um sucesso legal, todo mundo gosta, todo mundo joga, não tinha um marketing muito grande, então era no boca a boca nas escolinhas japonesas. Aí a Capcom vira e fala, vamos mandar esse negócio pro Ocidente. E assim o fizeram, só que quando chegou aqui, e aqui que eu digo é nas Américas, né? Quando chegou nos Estados Unidos, os caras lá da Capcom viram assim e falam... esse Rockman aí, não sei não gostei desse nome, nós vamos mudar para Mega Man. E foi o que ficou. Então, o mais bizarro é que a mesma galera que vira e fala assim, Rockman não é um nome tão legal, é a mesma galera que pega e faz aquela capa ridícula, que é o tiozinho com o colanzinho ali, meio torto assim, segurando a arminha, cara. Vai entender. Mas beleza, o jogo saiu, para aqui do lado de cá todo mundo gostou e tudo mais. E aí você pensa, bom, tá vindo dinheiro, o Capcom tá gostando, vamos fazer o Rockman 2. Não, a Capcom virou e falou, não sei, vamos ver, nananana. E nessa aqui, a história diz, meu amigo, que rolou um calorzinho ali, né? Então, o que acontece? O combinado foi, vocês querem fazer o Mega Man 2? Faz o Mega Man 2 na sua hora vaga. Faz aí quando você não estiver fazendo outra coisa aqui pra gente. E fizeram. Eles aprenderam tudo que tinha que aprender ali no Mega Man 1 e deram uma baita de uma melhorada no Mega Man 2. O Mega Man 2 é um clássico. Começa que ele tem o Energy Tank, o E-Tank, porque é um jogo difícil. Então, esse E-Tank aí dava uma ajudinha, né? Você conseguia encher a sua energia um pouquinho aí para não se perder tanto no jogo, né? Pra você não chegar num game over tão rápido. Então você encontrava os Energy Tanks e quando tua vida tava para acabar, você podia recuperar tua vida, o que era bem legal. 1,5 milhão de cópias vendidas. Isso naquela época era muito, tá? Ainda hoje é muito, mas pensa, 1,5 milhão de cópias para um joguinho que foi feito ali no horário livre da galera. Então vamos fazer o Mega Man 3. Aí o Mega Man 3 ele ganha o slidezinho, que todo mundo gosta. Só que o que acontece? No meio da produção do Mega Man 3, o diretor, o Akira Kitamura, ele sai. E não fica tão legal, não é mais a mesma coisa, né? Nessa, tanto que o Keiji Inafune vira e fala, olha, de todos os meus Mega Mans aqui, esse não foi o meu favorito de fazer, porque ele tem esse gostinho azedo na boca. Só que o tempo passa, o tempo voa, e a tecnologia vai melhorando e começa a chegar o Super Nintendo. Pô, 16 bits, super legal, muito mais coisa para fazer. E o Mega Man tá lá, Mega Man 4, Mega Man 5, Mega Man 6, tá tudo indo muito bem. Só que precisa-se de uma coisa nova para o Super Nintendo. E é nessa que eles lançam um projeto novo, um projeto diferenciado. Mega Man X, Mega Man X, sei lá como é que você chama. Jogo diferente, história diferente. Agora o X é um robô que consegue pensar sozinho, tem os seus sentimentos e tudo mais. E o mundo, ele é basicamente robôs e a ameaça é diferente. Você tem os Reploids agora. E é um jogo, é uma melhoria da ideia, é uma coisa diferenciada, mas é um outro caminho. E dá certo também. Você tem agora um Mega Man que ele não precisa só chegar lá no chefe, encontrar uma arma, que daí ele tem que ficar trocando daquele jeito. Não, ele tem upgrades que ele vai encontrando pelo caminho, que os upgrades ficam sempre com ele. Então, adivinha, isso também dá muito certo. E é nessa que a Capcom descobre uma coisa muito interessante. Você não precisa ter só uma linha do tempo. Você pode ter duas. Você pode ter mais que uma linha do tempo. E isso é bom.
Isso é bom porque você consegue ter vários produtos andando em paralelo. Eis que o tempo passa novamente e mais uma coisa interessante acontece na tecnologia. Os videogames que agora estão entrando no Nintendo 64 e no PlayStation, eles têm um negocinho legal chamado 3D. Então não é mais o spritezinho chapadinho na tela. Agora nós temos 3D! Que legal! Como vamos fazer isso? Mega Man Legends. Que é uma outra linha do tempo, muito lá na frente no futuro. Mega Man Volnut, eles vão atrás dos tesouros e tudo mais, só que dessa vez é em 3D, é aquela visãozinha em terceira pessoa. É tudo muito novo. Vendeu muito? Não. Mas virou um clássico, porque pelo menos a gente ganhou a trombone. Só que nessa época também acontece outra coisa muito interessante. A gente tem um Game Boy. E no Game Boy tem um joguinho, não sei se vocês conhecem, mas tem um joguinho muito interessante chamado Pokémon. E esse joguinho tá dando certo. E aí a galera ali do time Mega Man vira e fala, poxa, esse negócio aí de colecionável, de batalha online e tudo mais, dá dinheiro, né, gente? Funciona. O que a gente vai fazer? É nessa hora, em pleno 2001, no Game Boy Advance, que nasce um joguinho novo. Mega Man Battle Network. Olha que nome gostoso de falar. Outra história completamente diferente e agora você tem os NetNaves. E nisso você tem o Mega Man.exe. Para você que é mais novo, .exe, arquivos de computador tem extensão, é que nem sempre você vê, mas .exe são os executáveis, os programas estão ali. Então tem todo um negócio. Para quem é da época fazia todo sentido. Hoje o sistema operacional esconde a extensão do arquivo, às vezes você nem sabe que isso existe. Mas era isso, é o executável. O jogo era bem diferente. Em vez de ser aquele side-scroller e tudo mais, as batalhas aconteciam num campinho isométrico e você tinha ali como forma de gerenciar as coisas os battleships. E quer saber? Deu bom, funcionou e a galera gostou. Ainda mais porque estava rolando um anime junto, né? Então tinha essa sinergia do anime com o jogo. Então 6 jogos na série só aconteceram. Foi uma fórmula que foi tão legal que acabou transcendendo com um sucessor espiritual por Nintendo DS, que é o Mega Man Star Force. Olha, outro nome gostoso de falar. Só que olha só o que acontece. Você tem esse histórico de um jogo bem difícil, do 8 bits, do 16 bits, e essa transição que aconteceu para uma coisa mais estratégica, mais de batalha, no Game Boy Advance, no portátil. A galera que cresceu com os originais estava precisando de uma coisa para eles, porque o jogo perdeu um pouco da velocidade, ganhou mais estratégia, e a galera que queria um negocinho mais hardcore estava sem o rolê deles. É nessa hora, em 2002, que sai o Mega Man Zero. É um Mega Man diferente, acontece bem depois também, é tudo... essas coisas de o momento em que o jogo acontece, a timeline é tudo uma bagunça, mas o Zero é um cara mais diferente, ele não era um cara do tirinho, ele era um cara mais da espadinha, ele tinha ali a espadinha dele, a Z-Saber, e um sistema de ranking. Você quer ver o cara jogar e jogar de novo um jogo, é botar um sistema de ranking, porque daí ele vai ficar sempre tentando subir o ranking dele. E era legal isso funcionava. Deu aí fácil 4 joguinhos também, e uma continuação no DS, que é o Mega Man ZX. ZX? Não importa, porque daí Mega Man estava em todos os lugares, e todo mundo estava jogando Mega Man de alguma forma ou de outra. Nessa hora, a gente já está entrando numa nova geração de videogames. Então, muito tempo rolou com todas essas vertentes de Mega Man acontecendo, só que a gente começa a entrar na era do 360 e do Play 3. E o Mega Man já não tava toda aquela coisa. Aí entra de novo nosso querido Keiji Inafune. Ele vira e fala, quer saber? Esse Wii, ele tem esse Virtual Console que tem uma pegada interessante. Eu gosto desse jeito. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o Mega Man 9, tradicionalzão. Joguinho pequeno, simplesinho, Mega Man 9. É como se não tivesse... Sabe se foi Mega Man 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como se o tempo não tivesse acontecido aquele tempo todo. E o Mega Man 9, ele tem muita carinha dos Mega Man original. E adivinha? Deu bom. Tanto que em 2010 lançou o Mega Man 10
meio que do mesmo jeito. Só que é que a nossa historinha aqui fica um pouco triste, porque depois disso, o Keiji Inafune vira e fala, quer sair? Quer saber? Tô saindo da Capcom. E meio que o negócio deixa de andar naquela animação. A Capcom tenta segurar, tenta falar, não, vai acontecer aqui, ó, esse projeto de Mega Man, ó, estamos até pensando em Mega Man Legends 3, não, vamos fazer, vai dar certo, todo mundo vai ser feliz, mas no final o que aconteceu foi nada. Fácil, a gente ficou uns 10 anos sem Mega Man novo. Mas até a tristeza um dia acaba. E lá por 2017 eles anunciam um Mega Man novo. Mega Man 11, que acaba sendo já mais uma modernização daquela linha de Mega Man que estava acontecendo. Então ele tem ele é feito em 3D, mas ele ainda é um side-scroller, é o 2,5D, né? A construção dele, a engine dele é 3D, mas você vai jogar um jogo 2D. Tinha o Dual Gear System, tudo mais. O jogo funciona, o jogo é bom. A Capcom consegue voltar com o Mega Man. E como muito tempo se passou, a Capcom percebe que agora está na hora de colocar nas plataformas modernas os Mega Man antigos. Então ela começa a lançar um monte de edições dos jogos antigos para as plataformas novas, que são os tais dos Legacy Collections, que hoje você pode comprar na sua plataforma favorita. Mas é isso que vai acontecer então? É mais um Mega Man 11, um monte de Legacy Collection e acabou? Não, porque agora a gente está com um anúncio novo. A gente tem um Mega Man Dual Override. Eu adoro esses nomes bonitos. Que tá para lançar em 2027. Vai ou não ser bom? Não sabemos. Até porque ainda não sabemos exatamente agora, enquanto você... Não enquanto você está vendo esse vídeo, mas enquanto eu estou fazendo esse vídeo, não há muita informação ainda. O que nos resta é esperar. Mas o que eu quero contar dessa história, assim, é quase 40 anos. Somando tudo, mais de 40 milhões de cópias vendidas. De um projetinho que começou ali de projeto lateral com 6 pessoas. E virou esse negócio gigantesco com altos, altíssimos e maravilhosos e um momento aí grande e triste. E se você não jogou os jogos clássicos de Mega Man, eu recomendo. Pegue esses Legacy Collections e vai se divertir. É uma história que mostra, primeiro, sobre perseverança, sobre amor pelo que se faz, e depois sobre resiliência de uma empresa. É uma história, e eu vou falar uma palavra bonita agora, indissociável da história dos videogames. E que eu fico muito feliz da gente viver nessa época em que a gente pôde ver tudo isso. E essa história de Mega Man. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história. Se você joga Mega Man, qual Mega Man que você gosta mais de jogar? Eu sou um grande fã da série original. Estou ansioso para ver o que vai ser essa coisa nova. E como sempre, curte, se inscreve, compartilha e todo aquele rolê. E deixa um monte de comentário aqui. Eu quero estar voltando. E vem andar com o Tio Ed no próximo vídeo.